Sabe aquele amigo palpiteiro, viciado em filmes e séries que sempre tem uma indicação na ponta da língua? Pois é, com a gente é assim. Eu, Mayumi Ignácio. Eu, Edilson Alves. Temos mais uma indicação de série pra você. Ah, mais uma série da Netflix, né? Exatamente. E se eu não tivesse te conhecido? Então, Edilson, quantos e se você tem na sua vida? A gente vai contar a história da série Se Eu Não Tivesse Te Conhecido, uma original Netflix. Hoje aqui para vocês, ouvintes da rádio Cidade FM. Vamos começar pela premissa básica da série. A série gira em torno do personagem que, após perder a esposa e seus filhos em um trágico acidente, né, nesse caso aqui foi uma tragédia, uma fatalidade, o personagem, o Edward, aqui o nosso amigo Edward, se vê em um imenso quadro... Desespero, né? Desespero. Desespero e depressão. Né? Ficou triste com a situação, né? Tomou uma atitude extremada contra si próprio. Daí, a partir desse momento, que começa então os mistérios e sonhos. A partir desse momento, onde ele toma essa atitude extrema em relação à sua própria vida, ele encontra uma pessoa, ele encontra uma senhora que o impede de cometer esse ato contra a sua vida. Ela é uma cientista, por sinal muito inteligente. Uma astrofísica. A dona Everest. Uma senhora já, uma aparência já bem envelhecida pelo tempo. A dona Everest, a senhora Everest, é uma astrofísica e o convida o nosso Edward para fazer parte do seu experimento. Ela tem um equipamento ali, um dispositivo que faz com que ele viaje no tempo por universos paralelos, digamos assim. A série, ela trabalha com essa premissa de relatividade temporal. Ela fala muito sobre como a gente disse aqui nos e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, as decisões que a gente toma na vida e que como essas decisões interferem no nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Esses universos paralelos pelos quais o Edward viaja são basicamente os universos possíveis de acordo com as decisões que ele tomou ou que outra pessoa tomou. Ele descobre que havia outras possibilidades. Exatamente. E apesar dessas possibilidades, ele acaba entrando em um dilema sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. E agora a gente vai contar um pouquinho sobre esses dilemas pra vocês. Inclusive na decisão do fato da esposa ter pego o carro. Exatamente, agora falando um pouco sobre a situação da tragédia que aconteceu pra vocês, não é mesmo? A situação da tragédia foi a seguinte: ele perde a mulher e os 2 filhos nesse acidente. A mulher e os 2 filhos morrem. Nesse momento, a mulher dele, um dia antes, pede a chave do carro dele emprestada para que ela possa levar os filhos até a escola e ir ao trabalho. Porque o carro dela está fazendo alguns barulhos estranhos. E ela tá receosa, tá com medo de usar o carro. E aí ela fala assim: me empresta a chave do teu carro e você vai de metrô pro serviço. Ele nega esse pedido da esposa. Ele fala: não vou emprestar a chave, você vai com seu carro, não deve ser nada, e isso não deve ser um problema sério. Precisava do carro pra reunião dele? Exato, ele precisava chegar cedo. Ele falou que se ele fosse de metrô ele não ia chegar a tempo da reunião, e isso poderia prejudicar ele no serviço e tudo mais. Enfim, ele dá várias justificativas para não emprestar o carro dele. E então acontece essa tragédia. A Elisa e os filhos vão com o carro que estava com problemas, e acontece esse acidente trágico, e o Edward fica se sentindo culpado. No momento que ele encontra a dona Everest, a cientista ali, ele fica meio desconfiado, né? Não é mesmo, Edilson? Em um primeiro momento. Porém, o argumento que a Everest usa com ele pra ter escolhido ele pra fazer esse experimento é que ele não se importava mais com a vida dele, realmente. Ele estava numa situação onde pra ele tanto fazia. Da culpa, né? Situação da culpa. E aí, nesse experimento que a doutora Everest o propõe, ela leva ele pro QG dela, e o Edward, ele viaja pra vários momentos da vida dele, várias épocas da vida dele. Isso é maravilhoso. Nas quais ele tomou decisões que o levaram ao final trágico que ele teve. E nesse momento, né, ele chega até a voltar a rever a esposa, né? É bacana. Eu não vou ficar dando spoiler muito. A gente explicar pra vocês aqui que toda vez que ele volta no tempo e
e esse voltar no tempo é sempre, né, para o passado, para o que aconteceu antes, ou o que poderia ter acontecido antes, ele consegue, o Edward do presente é jogado no passado, ali no momento onde ele escolheu, e ele se vê agindo, tomando as decisões que ele não tomou. E o bacana é perceber que não só o que aconteceria, mas que quando você muda o passado, automaticamente você muda o futuro também. Em alguns momentos dos quais ele retorna para o passado e para as decisões da vida dele que ele deveria ter tomado, ou que se ele tivesse tomado, ele percebe que toda vez que ele interfere no passado, ele interfere no futuro também. Porque ele chega a falar com o eu dele do passado. Ele chega a confrontar ele mesmo no passado e tentar impedi-lo, né? Tentar impedir o eu dele do passado, para que não fique confuso para os ouvintes, não é mesmo? A tomar certas decisões. Ele chega a falar, eu sou um tio mais velho seu e eu tô te dando esse conselho, porque obviamente eles são parecidos fisicamente, né? O eu do passado e o eu do presente. Então eu preciso te dizer, não faça isso, faça aquilo, não conheça essa pessoa, conheça aquela, não vá por esse caminho, vá por outro caminho. É muito De Volta pro Futuro mesmo, né? Porque acontece a mesma situação, ele não pode se revelar que ele do presente foi se encontrar com ele no passado, ele não pode dizer, eu sou você amanhã, né? Tipo, ele não pode falar isso. É isso mesmo, ele não pode falar isso, porque ele quebraria toda aquela questão do regra, contínuo, né? Do espaço-tempo lá, exato. Aquelas coisas tudo lá. E falando um pouco da Elisa, né, a esposa do Edward, a Elisa também é uma pessoa de muita personalidade. A gente vê no decorrer da série que a personagem da Elisa, em todos os lapsos temporais, em todos os universos paralelos que se apresentam, ela sempre foi uma pessoa com muita personalidade. E o bacana é perceber como é uma história de romance que entra como pano de fundo em todo esse contexto de viagem no tempo. Eles sempre se conhecem. E apesar das decisões que ambos tomaram em todas essas viagens do tempo, em todos esses universos paralelos, eles sempre se encontram, eles sempre acabam juntos. Era pra ser eles mesmos, um feito um pro outro. Exatamente. Independente da situação ali, das decisões que eles tomaram. De qualquer forma, seria os dois. Exatamente. Pra quem não, explicando mais ou menos o contexto ali do Edward. O Edward, ele é um executivo, um economista. E a Elisa no presente, né? No presente, o Eduardo é um executivo economista. A Elisa é uma professora de literatura. E ela sempre teve muita habilidade, desde criança, com a escrita. Desde de jovem, adolescente, com a escrita. Então ela se torna uma professora de literatura, que dá aula em universidade já. A Elisa do presente. As Elisas do passado, a gente acaba descobrindo com o decorrer da série que ela escolheu outras carreiras. E que, como já foi dito, ela tem sucesso em todas essas carreiras. Em determinado momento, ela escolhe, por exemplo, a música. Ela era uma pessoa que cantava muito bem. Tanto que no momento em que a Elisa conhece o Edward, eles se conhecem em uma apresentação de música, onde ele tá tocando um violão e ele não tem quem cante pra ele. A Elisa, não, eu conheço essa música, eu vou cantá-la. E ela canta muito bem, ela arrasa assim na hora que ela canta. Até tem a música, não sei se talvez o Edson consiga colocar na edição ali, tem no YouTube. A atriz que interpreta a Elisa canta essa música, não houve dublagem, né, é importante dizer. E ela vira uma cantora super famosa, mas mesmo assim conhece o Edward, apesar dessa decisão que ela tomou. A gente não pode dizer muita coisa aqui pra vocês, mas a gente pode dizer que a escolha dela em um desses universos paralelos faz com que a gente entenda ali o final da série. O Edward descobre, como a gente já falou, que todas as escolhas dele levam ao momento de conhecer a Elisa, colocam a Elisa na vida dele. Porém, essas escolhas que ele vai optando, vai tomando no decorrer ali das viagens no tempo que ele fazem com que ele perca pessoas importantes na vida dele, né? Não é mesmo, Edilson? Sim. Chega um momento... Eles tinham dois caminhos, né? Ou era pra lá, ou era pra cá. Era uma... Só que essas escolhas
de uma maneira ou de outra e influenciar na vida deles, inclusive com perdas. A bifurcação que a dona Everest tanto fala pra ele. E a gente vê na série também um questionamento muito importante, onde o eu, Edward, do presente, tenta explicar para as pessoas do presente dele essa situação de viagem no tempo. Tenta fazer com que as pessoas do presente dele, ou a cunhada, acho que é a cunhada dele, o amigo dele e a esposa do amigo dele, conheçam a dona Everest. Todas as vezes que ele faz essa viagem do tempo, quando se passam 15, 20 minutos no passado, no universo paralelo do passado, se passaram 3, 4, 5 dias no presente. Então a família do Edward começa a desconfiar que ele está com algum problema, porque ele simplesmente some e não dá notícia. Então ele tem momentos da série que ele tenta provar que a dona Everest existe. E ele é tido como louco, como uma pessoa que está fora de si nesse movimento de tentar explicar por que ele... esses sumiços dele, né? Não é mesmo? Nesse movimento de tentar explicar esses sumiços pra família. Você vê o que é o espaço-tempo, né? 20 minutos no passado seria 5, 6 no presente. Exatamente. Inclusive... Gente, pelo amor de Deus, é ficção, tá? Ficção não leve pro científica. coração. Isso é ficção. Não existe viagem no tempo. Ainda. No fechamento ali do último episódio, tem um aviso, tem uma nota dos produtores. Perfeito isso. Que diz que a relatividade do tempo não existe, que esse negócio de viagem do tempo não existe, que não existem provas científicas de viagens no tempo. Existem histórias, né? A gente histórias com E. Existem histórias, mas não existe até hoje nenhuma prova científica da real existência dessa possibilidade de fazer viagens no tempo. O final da série, a série se encaminha para um final onde o Edward resolve, depois de ter acesso a todas os universos, as possibilidades em que ele tomava decisões, ele fala assim para a doutora Everest: e se eu viajar no tempo, porém eu descobri o que aconteceria se a decisão não fosse minha, dependesse da Elisa? E é aí que vem o plot da série, ou a virada de chave da série. A série tem 10 episódios. No final ali da série, a série se encaminha para esse momento em que o Edward descobre as decisões que a Elisa tomou durante a vida dela e o que teria acontecido se a decisão dependesse da Elisa, só dela, né? A partir da vida dela. E aí vem o final da série ali, que a gente não pode contar pra vocês aqui na rádio, mas a gente vai contar pro pessoal do Spotify que gosta de um spoiler ou que quer comentar lá no Spotify o que achou do final junto com a gente. Pra você que tá aqui na Rádio Cidade, a gente fica por aqui e espera que vocês assistam a série e nos sigam nas nossas redes sociais, myflix_podcast no Instagram e myflix podcast no Spotify, não é mesmo, Edilson? Já temos visualizações lá, hein? Nos sigam, nos reproduzam por aí, passem para os amigos e lembrem de assistir Se Eu Não Tivesse Te Conhecido. Todos os talvez. E se a gente pudesse descobrir... E se você pudesse viajar no tempo? E se você pudesse viajar no tempo? Eu queria. Vocês queriam viajar no tempo? Fica aí o questionamento pra vocês. Eu queria. Com pulseira, com DeLorean, eu queria. Então é isso, gente. Terminamos mais um MyFlix por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Seguimos no Spotify. Seguimos, voltamos aqui pro pessoal do Spotify. Vamos falar do final aqui da série, Edilson? Porque pois é um final bacana, tá? O plot. O famoso plot. O plot twist. Quando a gente começa a descobrir os e se da doutora Everest... Opa, tudo bom? Quando a gente começa a descobrir os e se da Elisa... Se a Elisa tivesse tomado as decisões... Nós entendemos que a Elisa é nada mais, nada menos que a doutora Everest. Isso vai ficando claro aos poucos da série. Eu confesso que quando eu assisti,
eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha ali. Na primeira vez que eu assisti essa série de 2019, se eu não me engano, é uma série catalã, como acho que o Edilson falou no começo da série. A Catalunha é uma província da Espanha, talvez? Província da Espanha. Na realidade, quando o Eduardo viaja para conhecer a decisão da Elisa por estudar ciências e matemática, astrofísica, exatas, a parte de exatas, nós descobrimos que a Elisa se tornou uma cientista, né? Famosíssima, que conhece o Eduardo na faculdade e no momento da universidade ali, eles se esbarram e casam, e têm 2 filhos, como no presente. Porém, a Elisa, no momento que ela está recebendo um prêmio de importância mundial, digamos assim, ela é convidada a voltar com o carro da rainha. Existe toda uma questão, eu não lembro se é a rainha da Inglaterra, alguma coisa assim. Ela fica muito famosa e ela é convidada a fazer uma viagem ou enfim, a ir para um lugar com o carro da rainha. E ela fala, a família dela, o Eduardo e os filhos, eles vão em outro carro. E a Elisa fala, a rainha me convidou, eu preciso ir e tudo mais, né? Porque é a rainha, enfim. E ela se despede da família dela e eles falam, a gente encontra você no lugar X. E aí acontece mais uma vez uma tragédia, que é a morte do Eduardo e dos 2 filhos da Elisa. Então a história meio que se repete. Mas a tragédia, exato, mas ao contrário, a tragédia se repete. Só que e nessa quem morre é o Eduardo, e não ela. Então ela resolve, como ela é uma cientista e ela sempre quis fazer o tempo voltar por uma questão que é apresentada na série da mãe dela. Eu não sei se chegou nessa parte, Edilson, mas a Elisa perdeu a mãe pelo câncer e ela começou essa vontade dela de estudar o tempo e de querer viajar no tempo foi pra um pouco pela perda precoce da mãe dela, pela vontade de ter a mãe por mais tempo perto dela, nem que ela pudesse ver a mãe em um universo paralelo, digamos assim, uma segunda vez, abraçar a mãe. O Eduardo, inclusive, faz isso com os próprios filhos durante essas viagens do tempo que ele faz. É muito, muito bacana a forma como isso se apresenta na série. Então a gente descobre que a Dona Everest nada mais é do que também uma viajante do tempo e que ela fez essa viagem no universo paralelo do Eduardo, do presente, da série, pra poder rever o Eduardo e o amor da sua vida e poder contar toda essa história pra ele. Ele descobre, né, obviamente, quando ele viaja no tempo, como eu disse, é o Eduardo do presente sendo inserido num contexto do passado, onde ele existe, mas ele aparece fisicamente, como outra pessoa. Então ele meio que chega lá no local onde a Elisa está recebendo o prêmio como um fotógrafo, por exemplo. Sim. Como uma pessoa do público que está lá ovacionando, aplaudindo ela. Então ele não fica imperceptível, irreconhecível para ela naquele momento, mas ele vê o eu dele do passado e a Elisa e os seus filhos e tudo mais naquela situação ali onde acontece o acidente. E ele descobre também que esse acidente de carro ele acontece em vários universos paralelos. Mas e o acidente dela? Agora bugou minha mente geral legal mesmo. Agora eu não entendi. Onde que entra o acidente dela? O acidente dela faz parte do presente. Do universo que é do presente. Ali, do universo paralelo onde está o Eduardo no presente. Para o universo paralelo para o qual a doutora Everest viajou. E várias vezes acontecem acidentes trágicos. Por exemplo, em um dos universos paralelos acontece a morte dos pais do Edward. Um acidente de carro trágico onde ele perde os pais no carro. Existe um universo paralelo em que ele não namora a Elisa. Ele namora a Clara, a melhor amiga da Elisa.
E aí a gente tem... E nesse universo paralelo onde ele namora a Clara, a melhor amiga da Elisa, é justamente o universo onde a Elisa vira uma cantora super famosa. Certo. Então, assim, é uma série que ela confunde o espectador, e esse é um pouco o objetivo, pra tentar mostrar ali pra tentar deixar o mistério escondido, que é essa questão da Dona Everest. Por que Dona Everest? No momento em que a Elisa conhece o Edward nessa escolha dela, nesse universo paralelo dela por ciências exatas e tudo mais, o Edward propõe a ela, o Edward que sugere esse nome de Everest. O nome da Elisa é Elisa Montcalm. E aí, como ele fala assim, não, mas esse nome não é artístico o suficiente, não combina. Você precisa de um nome mais fácil das pessoas decorarem. Enfim, eles começam a ter uma chuva de ideias. E aí, o monte mais alto do mundo, o Everest. Então, Elisa Everest. Aí ele fala Lisbeth Everest, que o nome dela é Elizabeth. Sim. Então, Lisbeth Everest se torna a alcunha da Elisa, o nome de... Nome artístico. Famoso, nome artístico, exato, o nome artístico da Elisa. E então, termina a série com os dois, Edward e Elisa, cada um no seu... universo paralelo, juntos, né? Que se viajaram no tempo, ambos viajaram no tempo ali, pra no final das contas se encontrarem, ter um reencontro, né? Por mais que eles não possam ficar juntos, porque a Elisa já tá muito velha, né? Por conta da relatividade do tempo ali, da questão da viagem, mas acabam se reencontrando, né? O casal ali da série. É uma série muito bacana, pra quem gosta dessa premissa de viagem do tempo, mais uma vez, frisando. E você aí que tá escutando a gente, o que você faria? Você viajaria no tempo para que universo? Quais decisões você gostaria de saber o que aconteceria se você tivesse tomado X ou Y decisão, não é mesmo? Às vezes a gente se pergunta sobre isso. O que você achou da série? E se você não tivesse assistido a série? E se você tivesse assistido? E se você não tivesse me conhecido? E se você não tivesse me conhecido e não tivesse escutado o podcast de hoje? Com essa indicação de série. Né, Edilson? Então é isso, pessoal. Terminamos mais um Mais Flix de hoje. E a gente espera que vocês tenham gostado do programa. Comentem aqui embaixo, nos sigam no Spotify. Aqui no Spotify tem um botãozinho, clica ali no seguir, Sim. Ativa o sininho, que nem o povo fala aí no YouTube. Tem sininho aqui no Spotify também. Então. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda vez que sair episódio novo, a gente tá aqui batendo ponto com uma indicação de série ou filme pra você. E nos siga também no Instagram, myflix_podcast. Eu sou @Mayumi Ignácio. E eu sou Edilson Alves, locutor. Exatamente. Nos siga lá no Instagram e nos acompanhe. Sempre uma indicação de série e filme novinha, fresquinha aqui pra você. Ok? Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.